Irmãos em Cristo, mais uma vez nos é ofertada a grata oportunidade de estarmos aqui fazendo algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Este roteiro sublime que nos foi legado há mais de 2000 anos atrás e que gradativamente vamos compreendendo ser ele o caminho único para encontrarmos a paz, a felicidade que tanto almejamos. Porque todos nós temos lutado, temos buscado esta paz. Assim como as plantas buscam a luz, nós, na condição de espíritos, de criaturas da luz, buscamos esse manancial divino. E o Evangelho é este caminho. Por isso, quando nos é dada esta oportunidade de refletirmos sobre ele, os nossos corações se enchem de alegria, nós nos sentimos mais próximos, mais conectados com o Pai. Não que ele não esteja sempre conosco, mas nós que quase sempre, em decorrência das nossas preocupações, das nossas ansiedades, temos nos mantido distantes dele. Não temos mantido a recepção precisa para sentirmos a tua energia. E hoje, então, nós vamos refletir sobre a maneira de buscarmos este Deus em nós, sobre a maneira de estarmos idolatrando a sua permanência, a sua presença em nossos corações. Percebemos que, na condição de espíritos imperfeitos, de criaturas ainda em construção, todos nós buscamos incessantemente um caminho, um roteiro para seguirmos. E desta maneira também buscamos alguém ou algo que possa nos direcionar nesta busca, em nossos anseios. E vamos perceber que esta busca e a nossa busca por alguém que possa ou algo que possa nos orientar vai estar de acordo com as nossas expectativas, com os nossos objetivos de vida. Assim, se o meu objetivo, por exemplo, é alcançar as questões de ordem material, automaticamente eu vou buscar alguém que tenha sucesso, que teve sucesso nessas questões. Buscamos as pessoas que estão na mídia, no poder, na fama, portadoras de grandes fortunas, porque esse é o nosso objetivo, alcançarmos a glória do mundo. Fazemos assim dessas pessoas os nossos ídolos. Se a nossa busca já é pelas questões de ordem espiritual, se nós já começamos a compreender que esses são os verdadeiros valores que devemos buscar, nós vamos buscar como referência aquela pessoa, aquele ser que já conseguiu galgar alguns degraus na sua escalada evolutiva, que se encontra um pouco à frente da humanidade, da grande massa, ainda presa às ilusões do mundo. E nós buscamos essa pessoa, então, como referência para nós. E percebemos, então, desta maneira, que desde os tempos mais remotos, nós, lá na antiguidade, já buscávamos render culto, idolatrarmos aqueles seres que nós acreditávamos poder nos proteger, poder nos conceder algo dos nossos anseios, da nossa vontade, ou mesmo aquelas pessoas, aqueles seres que nós temíamos. Assim, percebemos o homem rendendo culto, por exemplo, àqueles deuses imaginários, ao Deus da agricultura, da fartura, no intuito de quê? De alcançar uma colheita farta. Vamos encontrar o homem rendendo culto ao Deus da guerra, buscando assim vencer o seu rival, aquele que ele considerava como seu inimigo. Vamos encontrar ainda este homem rendendo culto a alguns deuses pelo temor, por medo de que esse Deus, essa criatura, pudesse se vingar dele se ele não tivesse essa prática, se ele não lhe rendesse culto. E se no passado, então, nós rendíamos culto
a esses seres imaginários, a esses deuses ilusórios, a essas criaturas ilusórias, como o Deus Sol, o Deus Trovão, que nós hoje compreendemos que era uma necessidade deste homem primitivo que ainda não conseguia entender um Deus único, que não conseguia entender como uma única criatura era capaz de governar, de reger todo o universo, mesmo tendo uma consciência limitada deste universo. Porque se nós buscarmos também o passado, a nossa visão de mundo era quase sempre ali a visão da nossa aldeia, era a visão do local onde nós habitávamos, até onde as nossas vistas conseguiam alcançar. Mas diante daqueles fenômenos considerados para nós fenômenos espetaculosos, como a tempestade, como o sol, como a própria lua, e tudo o que ocorria de fenômenos na natureza, nós percebíamos como algo inexplicável e pensávamos então, um único Deus não é capaz de provocar tantos fenômenos e de manter esta harmonia que, ainda que de maneira inconsciente, nós já percebíamos na natureza. Então, criamos assim os deuses imaginários e buscávamos render-lhes culto com o intuito de conseguir favores, como dissemos anteriormente, uma colheita farta, a vitória na guerra, ou mesmo por temor, pelo medo de que esse Deus pudesse se vingar de nós e mandar então fenômenos destrutivos sobre nós e sobre a nossa família, sobre nossa aldeia. Mas com o passar do tempo, então, esse culto passou a ser rendido, passou a ser direcionado a criaturas mais próximas. Então foi criado, por exemplo, as esculturas, os deuses que já eram representados em esculturas. E essas esculturas, então, passaram a se tornar mais próximas, trouxeram esses deuses de maneira mais próximas para nós. E nós passamos a render culto, então, a essas esculturas, a essas imagens que nós considerávamos ali como a representação daquele Deus, daquela criatura superior que nós acreditávamos ser preciso render-lhe culto, porque senão nós não conseguiríamos os favores que precisávamos ou ainda poderíamos sofrer represálias desse Deus. Assim é que vamos observar então que somente com o advento da religião que nós passamos a render um culto a outros seres ainda mais próximos, muitas vezes os seres que fazem parte da nossa vida, ou seja, os seres que estão revestidos do corpo físico, como nós também nos encontramos, ou seja, os líderes religiosos, situações que muitas vezes ainda hoje acontecem. Quantas pessoas, por exemplo, não adentram a uma doutrina religiosa e ao se deparar ali com aquele líder religioso, com aquela pessoa que está ali trazendo palavras do Evangelho, tentando trazer esclarecimentos à luz daquela doutrina, não passam a idolatrar, não passam a render culto àquele ser, sem perceber que aquele ser que está ali na frente, ele é tão imperfeito quanto todos, quanto toda a humanidade, que se ele não traz determinados vícios, determinadas mazelas, ele traz outros, porque podemos dizer com raríssimas exceções, todas as criaturas, todos nós que aqui nos encontramos, estamos num processo de melhoria, estamos num processo de crescimento, estamos numa busca incessante por encontrarmos e sentirmos este Deus em nós. Mas há uma tendência muito grande, em decorrência até da nossa fragilidade, de querermos transferir a nossa responsabilidade, a tarefa que nos compete para o outro. E o que acontece muitas vezes, então, quando adentramos uma religião?
muitas vezes em busca de soluções para os nossos problemas. Quando nós nos deparamos ali com aquele líder religioso, com aquela pessoa que está ali trazendo algumas palavras, que está à frente ali daquela doutrina, nós tendemos a transferir a responsabilidade da nossa vida para aquela pessoa. E automaticamente nós passamos a idolatrá-la, a cultuá-la, por acreditarmos que ela poderá solucionar os nossos problemas. Não é claro que aquela pessoa, aquele líder religioso, não possa nos direcionar. Sim, muitas vezes nos encontrando perdidos, muitas vezes sem um esclarecimento mais preciso do Evangelho de Jesus e da própria vida, nós precisamos de alguém que tenha um esclarecimento maior, uma vivência mais ampla, para nos direcionar em nosso caminho. Mas o que nós não podemos deixar de falar é sobre a tarefa que nos compete. Porque a tarefa, a missão da minha melhoria é minha. Ninguém poderá realizar isto por mim. E quando nós fazemos essa transferência, nós acabamos o quê? Nos acomodando. Nós acabamos perdendo muitas oportunidades de crescer, de evoluir e, por consequência, chega num ponto da caminhada que nós nos decepcionamos com aquela religião, muitas vezes com o próprio Evangelho de Jesus, muitas vezes com o próprio Criador. Quantas vezes não ouvimos pessoas dizerem assim: ah, não adianta fazer oração, não adianta buscar Deus, porque aquelas pessoas que estão à frente das doutrinas religiosas são pessoas falhas, são pessoas que também trazem imperfeições, são pessoas também viciosas. Ou seja, porque nós nos iludimos com esses líderes religiosos, porque nós idolatramos esses líderes religiosos e acabamos numa determinada ponto da caminhada nos decepcionando, é claro, porque vai chegar um momento em que aquela pessoa vai revelar para nós alguma imperfeição, alguma mazela que ela possui, ou talvez vai nos trazer frases ou algum comportamento que nós achamos inadequado, que nós achamos ofensivo e automaticamente nos decepcionamos. E aí acabamos acreditando que a oração, a religião é algo que não vale a pena e nos afastamos de tudo aquilo que envolve as questões de ordem espiritual para nos entregarmos aos prazeres do mundo. E perante isso, nós encontramos uma carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 7, em que ele nos fala sobre os perigos da idolatria, nos dizendo assim: não vos façais, pois, idólatras. É uma recomendação que Paulo, ali naquela época, fazia aos coríntios, porque o povo daquela época trazia essa busca, essa prática da idolatria de uma maneira muito intensa. Então eles estavam acostumados com os deuses pagãos e rendiam culto a esses deuses, muitas vezes com sacrifícios, muitas vezes com situações até um pouco bizarras. E aquelas pessoas, então, mesmo com a vinda do Evangelho de Jesus, continuavam ali com aquelas práticas, com a prática da idolatria. Continuavam muitas vezes com as práticas exteriores, rendendo culto aos deuses e acreditando desta maneira estar no caminho da sua espiritualização. E Paulo, então, faz esta recomendação, essa advertência aos coríntios. Ele nos adverte assim, desta maneira, ainda hoje, sobre os perigos da idolatria, que pode nos levar a situações de fanatismo, que pode dificultar, paralisar a nossa caminhada, porque lembrando aqui, quando nós idolatramos o outro, automaticamente nós, como falamos também anteriormente, entregamos a responsabilidade da nossa vida para o outro.
E isso faz com que nós nos paralisemos diante da caminhada. Faz com que a gente fique pensando sempre que o outro irá solucionar os nossos problemas. Ficamos acreditando que o outro é que poderá interceder por Deus para nós. E esquecemos então de buscarmos a nossa verdadeira essência. E esquecemos de nos esforçarmos para estarmos fazendo esta conexão com o Criador, com esse Deus que é interno, com este Deus que não está num lugar específico, que não está num templo específico. Porque, na verdade, nós não precisamos estar num templo ou numa situação ou com fórmulas específicas, com frases feitas para buscarmos o Criador. O que nós precisamos é da nossa intenção, da nossa boa vontade de estarmos buscando este Deus interno. Mas quando nós falamos de idolatria, é interessante pensarmos aqui sobre a doutrina espírita, porque Emmanuel, numa das suas frases, nos fala assim que a doutrina espírita, como consolador prometido, ela veio nos libertar desta prática da idolatria. Sim, por quê? Porque é uma doutrina racional, porque é uma doutrina que vem nos libertar dessas práticas exteriores. É uma doutrina que busca sempre nos colocar para dentro, no processo de interiorização. Mas aí nós podemos fazer esse questionamento, esta reflexão. Será que nós ainda não encontramos, dentro da doutrina espírita, essa prática da idolatria? Será que muitas vezes, num outro contexto, nós também não acabamos idolatrando as pessoas que estão ali na frente da doutrina, pessoas que frequentam a doutrina, e que para nós parecem pessoas perfeitas, que para nós parecem pessoas especiais? E nós vamos observar que sim, porque essa prática da idolatria, ela está muito arraigada em nós. E nós ainda somos criaturas frágeis, muitas vezes acomodadas, muitas vezes buscando transferir a nossa responsabilidade para o outro. E nós vamos perceber então que essa prática da idolatria, ela acontece muitas vezes com os médiuns. Os médiuns que são capazes de manter essa comunicação com os seres extracorpóreos, com o mundo espiritual, de uma maneira ostensiva. Porque, como nos esclarece os amigos espirituais, todos nós temos essa capacidade de nos comunicarmos. Todos nós temos mediunidade num determinado grau. Só que encontramos aquelas pessoas que trazem a mediunidade de uma maneira ostensiva. Assim muitos conseguem ouvir os amigos espirituais, aqueles que estão do outro lado, muitos conseguem ver, muitos conseguem sentir de uma maneira mais intensa, e por isso, quando nós nos deparamos com essas pessoas, nós os consideramos como criaturas especiais e passamos a render um determinado culto, uma certa idolatria a essas pessoas. E corremos o risco de nos decepcionarmos. Corremos o risco, com isso, de paralisarmos a nossa caminhada. Porque vai chegar num ponto da nossa caminhada, da nossa convivência ali com aquela pessoa, que nós vamos percebê-la como uma pessoa comum, apenas com um dom diferente, um dom especial, mas não uma pessoa perfeita, não uma pessoa que já alcançou os altos patamares da escalada evolutiva. E ainda corremos o risco, com essa prática de idolatrarmos alguém, de prejudicá-los na sua caminhada, se essa pessoa não estiver vigilante contra isso, contra o orgulho, a vaidade. Percebemos assim quantos médios não se desviaram do caminho em decorrência
desta idolatria por parte das pessoas que lhe era rendido. Então a gente observa aí a sábia advertência de Paulo: não vos façais, pois, idólatras, falando-nos, advertindo-nos sobre os perigos desta idolatria. E mais uma vez, buscando Emmanuel, lá no Pão Nosso, ele nos faz essa seguinte advertência, numa reflexão sobre essa passagem, sobre essa carta de Paulo. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa. E lembremo-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Ou seja, é preciso aprendermos a ser colaboradores, porque todos nós podemos doar algo de nós, todos nós somos capazes de colaborarmos para a melhoria do nosso planeta, todos nós somos capazes de sermos este colaborador do Pai. E é preciso que haja em nós esse esforço em prol da nossa melhoria, porque a melhor maneira de ajudarmos a humanidade, a melhor maneira de ajudarmos o nosso planeta é através da nossa transformação, é através da nossa melhoria. Há uma frase interessante que diz assim: quando um homem se levanta, muitos se levantam. Sim, porque nós, ainda que não saibamos, somos pontos de referência para algumas pessoas. E por isso há pessoas nos observando. E quando nós nos reerguemos, quando nós nos levantamos, aqueles que estão próximos a nós, aqueles que têm em nós como referência, acabam também se reerguendo. Então, a importância do nosso esforço por nos melhorarmos, que é a melhor maneira de colaborarmos com Deus, com Jesus, na divulgação do seu Evangelho. Nós devemos nos esforçar por sermos este Evangelho redivivo, para que ele esteja presente em nossa vida. Há uma frase interessante de Francisco de Assis que fala assim: pregai o Evangelho, se preciso, use palavras, nos dizendo que a melhor maneira de pregarmos o Evangelho é através das nossas atitudes, através da nossa transformação, da nossa melhoria. E Emmanuel ainda nos fala que o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central do Evangelho de Jesus. Por isso, nós não precisamos buscar o outro para solucionar os nossos problemas, os nossos questionamentos, porque na maioria das vezes a resposta está em nós, está na nossa consciência, onde está gravada a lei divina. Não estamos falando aqui, é claro, que o outro não possa nos auxiliar. Mas o que nós queremos advertir é que nós não podemos entregar a responsabilidade da nossa vida na mão do outro. O outro poderá nos indicar o caminho, mas esse caminho será escolhido por nós e traçado por nós. Mas quando nós falamos de idolatria, é interessante ainda pensarmos: por que nós temos tanta dificuldade de idolatrarmos, de rendermos o culto verdadeiro, né, o culto no nosso universo interno, aquele que verdadeiramente merece este culto, que é o Criador Supremo. Então nós vamos perceber que duas situações nos levaram a essa dificuldade, a este empecilho. O primeiro delas é porque nós quase sempre observamos Deus como um ser distante. As próprias religiões sempre colocaram para nós que Deus está no céu, num trono, distante de nós, de maneira inacessível a nós, seres imperfeitos. E um outro ponto a considerar-se,
quando nós buscamos a render o culto ao Criador, nós acabamos fazendo de uma maneira muito distorcida. Não fazemos com verdadeiro sentimento. Então, o que a gente observa com isso? Que, na maioria das vezes, ao buscarmos Deus, como o percebemos como essa figura distante de nós, nós buscamos intercessores. Não que isso não seja válido, é claro, quando buscamos na nossa oração a presença de Jesus, a presença dos amigos espirituais, como intercessores entre nós e o Criador. Mas nós podemos fazer essa intercessão de maneira direta. Nós podemos nos fecharmos dentro do nosso quarto íntimo e buscarmos sentir este Deus em nós, este Deus que está em todas as coisas, este Deus que está no ar que respiramos, este Deus que está nas nossas palavras, este Deus que está na natureza, esse Deus que está em tudo, na harmonia do universo. Em tudo nós podemos sentir a presença de Deus. Por isso, basta fazermos esse silêncio interno, basta ampliarmos um pouquinho as nossas percepções e nós vamos sentir Deus. Não é claro com os sentidos físicos, porque Deus não é matéria. Mas nós vamos senti-lo com os nossos sentidos espirituais. E vamos perceber a sua presença em tudo aquilo que nos envolve. Nós vamos sentir a sua presença em nosso próprio ser. E se nós, então, tantas vezes, ao buscarmos fazer culto ao Pai, nós fazemos de maneira distorcida, é em consequência da nossa visão limitada de Deus. Porque nós percebemos Deus como um ser, muitas vezes material. E como ser material que o percebemos, nós também rendemos o culto a Ele como? De uma maneira externa. Não dessa maneira interna, desta maneira sublime, espiritual como devemos fazer. E assim buscamos práticas exteriores, coisas exteriores para fazermos este culto que acaba ficando no vazio. E ao buscarmos o Livro dos Espíritos, lá na questão 649, Emmanuel, de uma maneira muito sábia, ele assim pergunta: em que consiste a adoração? E olha a resposta simples do Espírito de Verdade: na elevação do pensamento a Deus. Ou seja, quando nós elevamos o pensamento a Deus de uma maneira sincera, nós automaticamente o estamos adorando. Porque é isso que o Pai tem esperado de nós, que nós nos voltemos para Ele. E Emmanuel continua um pouquinho mais. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma, ou seja, na elevação do nosso pensamento, buscando sublimar o nosso pensamento, tirá-lo do campo material, das nossas preocupações materiais, nós, desejosos de fazermos essa conexão, automaticamente nos tornamos próximos de Deus. Nós sentimos a sua presença no Pai. E para isso não precisamos estar num templo religioso, num lugar específico, não precisamos de fórmulas, não precisamos de objetos específicos, nada disso. Nós precisamos apenas da nossa boa vontade. Nós precisamos apenas do nosso desejo sincero de nos elevarmos ao Criador. E assim, então, nós percebemos que a melhor maneira de adorar ao Pai se faz dentro do nosso universo íntimo. Se faz através da nossa boa vontade, do nosso desejo sincero de buscá-lo, de senti-lo, de fazermos esta conexão com Ele e de, entendendo a sua vontade,
cumprirmos com a sua vontade em nossas vidas, que é, podemos dizer de uma maneira clara, que é o caminho para encontrarmos o reino dos céus em nós. Que Jesus nos inspire, que Ele nos fortaleça nesta busca que hoje empreendemos, a busca por encontrarmos a luz, a busca por retornarmos à casa do Pai e vivermos naquele estado de plenitude para o qual estamos reservados desde o momento da nossa criação. Muita paz a todos.